jovem conservador de direita. Podcast. Come chiedi, dottore? Estamos em mais um episódio del podcast. Estou a falar italiano, doutor. Ah, isso é italiano? Sim. Pareceu uma caricatura, o senhor a falar português, mas com uma entoação Marco Bellini. É italiano, é assim. Ah, ok. O doutor, quando ouve uma música do doutor Eros Ramazzotti, que eu sei que o doutor gosta muito, Gosto bastante. também diz que é português mal falado. Não, aí é mesmo italiano, não é? Mas depois, eu para perceber, espero sempre que o doutor Eros Ramazzotti convide alguém em inglês para traduzir. Sim, ele faz isso, sim. Eu tenho uma que eu gosto muito da... A doutora Tina Turner para fazer intérprete do doutor Sim, Eros sim, sim. Ramazzotti. É tradução simultânea. São Mas la o- cosa della vida. O doutor Não é? sabia que o doutor Eros Ramazzotti é acionista da M80. Ah, sim. Está sempre a passar na M80. Não Mas sei se o doutor ouve essa é rádio. eu ouço sempre. É a única rádio que ouço em Portugal quando estou cá. Estou passando ontem. Sim. Ou ouço isso. Muitas vezes alterna com o Dr. João Pedro Paes, que também deve ser outro acionista da M80. Com o doutor Miguel Gameiro, não é? Sim, mas se há bandas ou cantores ou artistas que só têm uma música que são dignas de passar na M80, há artistas que felizmente conseguem passar o best-of quase inteiro. Dr. Eros Ramazzotti, Dr. João Pedro Paes e Dr. Phil Collins. O doutor Phil Collins também Sim. deve ter uma participação. E também tem o seu quê de nasalado, não é? É. I can see it coming in the air tonight. Oh no. É essa que depois tem o... Waiting for the moment all my life. Oh no. Tum, 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 tum. Tá, tum, 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 tá. Essa é a melhor parte, não é? Sim. O melhor solo de bateria de sempre. Eu no outro dia vi uns garotos americanos Sim. que nunca tinham ouvido essa música, então estavam a filmar um react. Então estava a ouvir essa parte toda, eles, sim senhor, estou a gostar. Sim. Quando o Dr. Phil Collins faz o sol, petum, 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 tá, eles ficam, uou, tipo, completamente impressionados. E esse deixa qualquer pessoa Esse impressionada. momento que se tornou viral fez com que essa música subisse para o número 1 do iTunes. Eish. Já viu o mercado, doutor? Basta Não. isso. Basta ver um react de garotos virais, é isso? Sim. Para conseguir subir umas posições. Para essa música... É para renovar. Para esse sol de bateria ser visto, ter o crédito que merece. Sem dúvida. Aliás, o Dr. Jimmy Fallon já trouxe o Dr. Phil Collins ao programa dele só para ele fazer essa parte. Foi, em vez de fazer... petum, tss, das Não, ele piadas, fazia... Tum, 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 tum. I can see it coming in the air. É incrível esta Há música. quem diga que essa música, eu agora não tenho a letra bem presente, mas que é o Dr. Phil Collins a admitir que viu um crime a acontecer e que não fez nada. Porque a determinada altura da música ele insinua qualquer coisa que pode ser interpretada assim. Não está a confundir com a música do Dr. Shaggy? Não. O It Wasn't Me? Acho que essa é bem clara. Acho que essa é o Dr. Chega, é um excelente advogado de defesa. Sim. Sim. Que é, ela viu-me, man, eu cheguei a casa e ela viu-me todo nu com uma amante. E ele, então... It wasn't me. It wasn't me. Say it wasn't you. It wasn't me. No, but never cut your head, never merchant now. Picture the few both butt naked hanging in the bathroom floor. How could I forget? Pronto, e a namorada chega à casa porque ele lhe deu uma chave extra, não é? Certo. Burrice. É uma Sim, lição a sim, aprender sim. da música. Se ela quer entrar, que toca a campainha. Sim, como as pessoas normais. Sim, para dar tempo, para ele se vestir, para pôr tudo em condições, para guardar a amante no sítio. Sim. Não é? Agora, ele Nunca dá a comprar chave. uma casa acima de primeiro andar para Sim. poder sair. Ele dá a chave à senhora e o doutor chega e o conselho que dá. It wasn't you. Sim. It wasn't me. Tipo, que no fundo é o Dr. Shaggy a fazer a defesa do gaslighting, não é? Está ali ela a dizer, mas eu vi-te, tu estavas com ela, não sei o quê. Não, então, estás Oi. maluca? Sim, sim. Que Estás a ver gente mal. nada. Tipo, A senhora está a ver muito mal. mas pronto, no Dr. Phil Collins também assume que viu uma pessoa afogar-se. É isso, era uma pessoa afogar-se e que ele deixou afogar, não fez nada, não foi lá salvá-la no rio. Ok, mas também estava ocupado a fazer um solo de bateria. Sim, ele também que ou toca Ele estava bateria. de baquetas, não é? Nesse dia. Sim, ele, olha, eu até ia salvar, mas agora vai entrar o solo.
E eu não posso. É a parte melhor da música. É isso, é E isso. está ali a senhora a ser afogada. Mas pronto, se não acreditam, vejam na Wikipédia. Diz. Sim, outra música também, e estávamos a falar aqui do Dr. João Pedro Paes, é que ele também tem uma música em que diz à senhora que a culpa é dela. Como é que é o refrão? É mentira. Não. Não dizes nada se não estou, ficas calada se me vou. Não dizes nada. Não, eu estava certo e tu errado. Ou seja, é também para mandar uma mensagem de dizer... Mas bem passivo-agressiva, Sim, não é? mesmo. Porque quando estão a discutir, normalmente Sim, são elas que têm razão. Mas aqui na música eu estou sozinho no Mas sabe estúdio. o que é o Dr. João Pedro Paes ficar, tipo, ter uma discussão, perder a discussão, é normal. E vir fazer uma E música. dizer, ok, espera aí, Sim. que eu já te digo. Sim, espera aí 6 meses e depois liga a rádio E a mulher comercial. dele, a esposa dele, sim, e a esposa dele toda revoltada a ouvir aquilo, a querer falar por cima, e ele agora não, estou a tocar a guitarra, Sim, agora vais não ouvir posso. tudo que eu tenho para dizer. Sim. Vou ficar com a última palavra. E ele depois também canta muito a sussurrar, não é? Que É não muito vou levantar. intenso. Se calhar ele estava no quarto ao lado a gravar e ele... "Shh, ficas calada se não estou... Shh, não dizes nada." Shh, e não dizes nada mesmo. Sim. Nada de nada. Mas é... Eu gosto... A parte por mais acaso, incrível desta música, sabe qual é? Não sei. É aquela quando ele... Sim, é quando está a sentir mesmo. Sim, tá. Sim. Mas isso, o Dr. João Pedro Paes, ele fala sobre um problema que é uma das piores coisas que matam as relações, que é a passiva-agressividade das gajas. Que é o silent treatment, não é? Sim, O Dr. João sim. Pedro Paes sabe que fez alguma coisa, sabe que eventualmente sabe que ela está de trombas, não é? Não sabe porquê. Ele pergunta, ela não lhe diz nada, ele diz, então, mas está tudo bem? Ela, tá, sim. E está ali calada e ele fica ali a explodir, pega na guitarra, não dizes nada, porque está ali a engolir aquilo, a engolir, a criar ressentimento. Não, e ele manda aí direto. Ele não diz que o comboio parte às 3, é assim uma coisa. Pois, tenho até às 3 horas da tarde para resolvermos este sim, assunto. sim. Eu não quero ir nervoso, trabalhar. Tenho de apanhar o comboio. Por favor, temos aqui 5 minutos para ficar tudo bem. Dá um beijinho. Não. Sim, está tudo bem. Vai. Porquê é que não vais? Vai. E imagina o Dr. João Pedro Paes que coloca notas no comboio a escrever tudo. Isto vai dar uma ganda malha. E deu. Pronto, está feito. Tá. Mas pronto, vamos então ao podcast. Vamos começar. Tema da semana. Bem, doutor, o tema da semana eu já o revelei. Quando introduzi este episódio em italiano, Sim. Este ano temos falado muito de Itália. temos. É uma cena, uma conclusão que eu cheguei. Não sei se o doutor já reparou. O quê? Que é, tipo, eu pensei mesmo nisto. E acho que mais ninguém disse isto. Que é, quando uma equipa ganha o Euro de futebol, a seguir ganha a Eurovisão. Aconteceu com a Grécia. Em 2004 ganhou o Euro. Em 2005 está o Eurovisão com aquela música maravilhosa que o doutor se lembra. Qual? Aquela música grega que todos conhecemos e cantámos muito na altura. Era o Dr. Demis Russos? Sim. Ok. O doutor Demis Russos está, ganha a Eurovisão nesse Sim. ano. 2016, Portugal, Euro. Ok, o doutor Éder. Sim, eu não sei se o senhor já reparou, deu aí um salto muito grande. De 12 anos. Portanto, sim, fala lá das mas é coincidências. uma regra que acontece. 2016, Dr. Éder marca o golo, faz aquele ponto de desporto de futebol e o Dr. Salvador Sobral, ano a seguir, ganha a Eurovisão com aquela música que todos conhecemos. Amar pelos dois. Sim. Um dia alguém Sim. perguntar por mim. Sim. É essa. Sim. Este ano, 2020, a Itália ganhou o Euro. Em 2020. 2021, o Maneskin ganhou. Logo a seguir, Logo a seguir. os Maneskin ganham a Eurovisão. Já viu a coincidência? E em 2008, ganhou a Espanha a Eurovisão? Em 2009? Não. E em 2012 ou 2013, ganhou a Espanha a Eurovisão? Essa regra só funciona quando não é Espanha. Ok. Não sei porque é que há uma exceção de Espanha para essa regra. Ok. Então, os Maneskin, com a sua música Ziti Buoni, Uhum. que é uma grande mensagem. Sim. O que é que quer dizer Ziti Buoni, doutor, sabe?
Não sei, Ziti deve ter a ver com borbulhas. Não sei, talvez. Ziti quê? Ah, Ah, é assim a música? Buonasera, signore e signore, Catone, Catone, faccio un cantatone, Mussolini, Salvini, Pattini, Catone. Siamo fuori di testa, per non essere valoro. Siamo fuori di testa, per non essere valoro. Falta lá o Dr. Phil Collins nessa música. Com a bateria? E aquela parte em que ele canta bem rápido. Sim. Mas Mas isso é uma coisa... Não, é uma coisa que acontece muitas vezes em músicas italianas. Sim, eles cantam rápido. Sim. Eu lembro do Dr. Giovanotti tinha várias músicas assim também. Que ele começava a descrever coisas. Parecia uma lista de compras, aquilo, não era? Sim. Okay. Ao menos o Dr. Pedro Brunhosa fazia isso, mas devagarinho. Mas calma, sim. Mas devagarinho. Sim. Um copo de água. Ele parecia que estava a fazer reconstituição de uma cena de crime. Prato. Sim. E o senhor estava a apontar ele, mas o que é que viu? Ele, cinzeiro, com um cigarro apagado. Ele, calma, estou a apontar. Sim, eu estou com calma. Sim. Ok. E depois, um beijo perdido. Viu um beijo perdido? Isso não se vê, não é? Pois, como é que viu? Mas era uma pessoa que estava a tirar e ninguém apanhou o beijo. Sim. E ele... Ficou ali o beijo, sim, tipo, isolado, não é? Não faz sentido. Tipo, quando uma pessoa nos desenhos animados atira um beijo, não é? E aí vê-se. E o beijo vai assim com asinhas para ir bater na cara de alguém, o coitadinho andava lá perdido. Pronto, podia ser assim. Podia ser assim. Mas pronto. E então, a Itália ganhou o torneio a cimeira de desporto de futebol, não é? Esta cimeira, este summit que aconteceu, que se chama Euro... Sim. 2020, em 2021 ganhou a empresa Itália. E então, Itália. Parabéns a eles. E o doutor gostou? Como é que o doutor viu o jogo final com a empresa Inglaterra? É assim, como é óbvio, por missão patriótica, eu estava pela empresa Inglaterra. Claro. Temos por amizade ao doutor João Carlos Espada também. Sim, por amizade a um dos nossos maiores... eu não sei se ele ainda é português. Uma pessoa... Não. Ele é trans, é um cidadão trans britânico. Ok. Sim, eu acho que ele identifica-se como britânico. Ele identifica-se como britânico. Ele é um britânico preso no corpo de um português. Sim. Ele ainda não mudou o nome. John Charles Spades. Sim. Não é? Ou Swords. Sword. Sim. John, é isso. E então, eu acho que... Para além disso, para além de ter como grande amigo o Dr. João Carlos Espada, temos um tratado de Windsor que ainda hoje todos os portugueses obedecem. O Dr. João Carlos Espada acho que ficou mesmo deprimido quando viu os jogadores a entrar e nenhum estava de volteio, nem de chapéu de coco. Sim, e entraram todos sem cumprirem um ritual que se deve cumprir quando se entra na biblioteca Winston Churchill em Cambridge. E tive pena. Ainda se ajoelharam, eu vi que eles se ajoelharam, mas o Dr. João Carlos Espada nunca se ajoelharia porque ia estragar o vinco da calça, sabe aquela calça que abre em balão? Sim, ele só se ajoelharia perante a rainha ou e mesmo perante assim, o príncipe pequenino. Mas antes metia uma almofadinha debaixo do joelho. Sim. Há que ter decoro nisto. E o Dr. João Carlos Espada, que devia ter comentado o jogo de ontem, era a pessoa mais indicada para... Ele e o Dr. Dani. O Dr. Dani, sem dúvida. Sim. O Dr. Dani que trouxe sempre coisas novas a dizer ao público em geral. E coisas muito interessantes sempre. Sim, sobretudo é um grande conversador, não é? Aquela pessoa que gostávamos de ter ao nosso lado. Sim. A explicar-nos o que é que se passa num corte de futebol. Sim. E agora eles estão a correr do lado direito. Sim. Mas do lado direito para quem está a olhar daqui. O Dr. Dani faz... porque há pessoas... da parte que se entra do estádio à esquerda. Como nós sabemos, o Dr. Dani acaba por ser uma pessoa que inclui todos os portugueses. Porque há portugueses que muitas vezes olham para o corte do desporto de futebol e dizem: eu não percebo nada do que se passa aqui dentro. E o Dr. Dani descreve. Está ali uma coisa redonda branca que ele acabou de esticar para o retângulo. E quando entrou, foi golo. E o Dr. Dani acabou de ser golo. Foi ponto. Ponto. Sim, foi ponto. Sim. Não, é verdade. Mas para mim, ainda assim, o melhor comentador do Euro não foi o Dr. Dani. Foi um comentador que eu não sei o nome, em que num jogo da Áustria, ele teve a presença de espírito
que quando dizia o nome do selecionador da Áustria, para não ferir suscetibilidades, ele decidiu pronunciá-la à francesa, então começou a chamar Dr. Franco Foda. Mas eu vi comentadores a dizerem, e isto demonstra também grande Fodá, profissionalismo. nunca na vida aquele homem se chama Fodá. Não. Isso não é sotaque austríaco em lado nenhum. Não, mas ele o sotaque decidiu, austríaco sim. devia ser o doutor Franco Foda! 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 Não é? Se ele dissesse, bem, está ali o Foda no banco a orientar os seus jogadores e o Foda é um grande treinador, aí sim, não é? Agora, ele decidiu tratar o homem o Fodá, Sim, o doutor Fodá, tá, não. Não, Mas é um herói, é um herói. É. Agora, também são heróis Franco Foda. aqueles que disseram o nome do selecionador austríaco e não se riram a seguir. Sim. O que demonstra também que... Mas já o Dr. Phil Foden, muitos comentadores riam-se. Sim, vai agora o Phil Foden e ele vai jogar o Dr. Phil Foden. Eu até achei que a gargalhada fazia parte do nome dele. Que era o nome da mãe, Foden, e nome do pai, era isso? Sim. Mas o Dr. Phil Foden não teve a mesma sorte do Dr. Franco Foda, mas podiam-lhe chamar Foden, não é? Podia O Dr. ser. Phil Foden. Phil Foden. E se calhar deve é ser. assim que se diz. Sim, é muito provável que seja assim. Mas aí em Portugal é o Foden. Que também, pronto. Faz rir. Faz rir e produziu-se muita comédia de qualidade à conta desses dois. Não, se agora temos estes nomes, não é? Ainda bem que não temos aqueles nomes antigos dos anos 80 que andavam a circular, nomes japoneses, lembra-se? Sim. O Dr. Hiroku Saikaru, lembra-se disso? Que não era mesmo o nome, pois não? Não sei. O Dr. era... Hiroku Mata, lembra-se disso? Lembro. Era hilariante as isso. minhas piadas preferidas eram essas, sim. Que era um texto muito grande sobre uma marca de bolachas, lembra-se? Sim. Eram as bolachas no cu. Era muito engraçado. Então, ainda bem que revivámos esse tipo de humor. Sim. Porque o humor é cíclico. O humor é cíclico e é intemporal. O humor é cíclico. Uma pessoa viu, anos 90, o Dr. Fernando Rocha era uma estrela, Continua a ser. Desapareceu e agora voltou a ser uma estrela. Sim. Portanto, esse tipo de humor há de regressar em grande. Sim. É um clássico. Sim, é um clássico e nunca perderá a piada. Nunca. Que é gozar com nomes estrangeiros que parecem asneiras em português. Sim, eu vi um jogador também há pouco tempo que era o Dr. Lambe, tinha um tracinho e devia ser, não sei, em francês é Conan, é isso? Havia mesmo esse jogador? Era de rugby, não era? Jogador de rugby. Sim. O Dr. Lambe Conan, que era um jogador, não sei se era francês, mas acho que se pronuncia à francesa também. E acho que é um jogador... É digno. Sim, é um jogador muito Pronto, forte. mas então dizer o seguinte, que ganhou a Itália e foi merecido porque meteu mais pontos, não é? Sim. E acabou por fazer... Mas muito mais pontos. Muito mais pontos e o doutor que estava... Aquele senhor que se veste de forma diferente, que tem de parar os pontos, como é que se chama isso? O guarda-redes. Sim. Acabou por parar um último ponto e deu 7 matches à Itália. Foi, não foi? Sim, foi. E então eles venceram no... Venceram todos os sets desse Foi. jogo. Foi todos os sets. Ainda... Não, a Inglaterra venceu primeiro. Venceu primeiro, a seguir a Itália conseguiu empatar e foram ao tie-break. Foi. E no tie-break é que a Itália superou-se, porque a empresa Inglaterra teve ali 3 erros não forçados. A Inglaterra ficou 3, a Itália ficou 3 abaixo do par, a Inglaterra ficou 2 abaixo do par. Ok. Sim. Sim. O par era 5, não era? Sim, a Inglaterra acaba por conseguir um birdie onde eles só conseguiram um eagle, não foi a Inglaterra. E foi por isso que venceram. Foi. Quem é o seu jogador preferido da Inglaterra? Da Inglaterra, eu gosto muito daquele senhor que estava precisamente na baliza, o Dr. Pickford. Gosta desse? Gosto. Acho que ele nota-se que é mesmo de lá. Não sei se já reparou. No fundo, quase todos eles pareciam mesmo de lá. A maior parte deles pareciam filhos do Dr. Hugh Grant, não era? Sim. E se calhar eram o Dr. Hugh Grant todos os casais que teve em comédias românticas, que produziu um bebê
e todos eles jogam em E Inglaterra. eles povoaram a empresa Inglaterra. Menos aqueles que são Sim. descendentes de imigrantes. Certo. Esses não parecem tão filhos do Dr. Hugh Grant. Mas os que parecem filhos do Dr. Hugh Grant é muito curioso ver que a Inglaterra, que teve um império no mundo inteiro, mas parece que aquela seleção procriou toda dentro da mesma família há cerca de 500 anos. É possível. É possível. Havia o Dr. Maguire, que parecia que tinha acabado de pôr o Dr. Harry Potter no cacifo, não é? E o próprio Dr. Pickford parecia irmão do Dr. Ron Weasley. Sim. Não? E eu gostei também de ver o príncipezinho e o príncipezão e a princesa. Estavam os dois lá no corte. Sim, e o príncipezinho estava de fato e gravata, também estava. pequenino. Lá está. Isso é para ir, não é? Como se sabe O também Dr. João nesse Carlos dia... Espada gostou muito de ver isso. Isso sim. Agora, se levasse um bow tie, se calhar Sim. ainda estava mais digno para aquele momento. Sim, mas quem é que veste um bebê? No fundo é um bebê, não é? Quase. De fato e gravata para ir ver futebol. Não lhe davam, não tinham dinheiro para uma t-shirt da empresa em Inglaterra. Oh, se calhar não. Não. Tem de se distinguir quem são os CEOs dos colaboradores. Sim. Os colaboradores são os que vestem a camisola. Sim. Os CEOs não. Não, E de o- fato e gravata. E estava muito bem. Eu devo dizer que o Dr. Príncipe William estava muito bem. Estava Ele com um excelente aspecto, estava bem conservado. Não, Para 60 anos, não é? Se há pessoas que envelhecem bem, não é? Nota-se que são as pessoas da Ninguém, realeza. ninguém lhe dava menos de 60 anos. Não, Mais ele de está 60 muito anos, bem sim. conservado. Está bem conservado. No fundo, O pai tem 90, não é? é. O pai dele, o Dr. Príncipe A Charles, rainha tem 300. 300. Agora, ele Do que não, sabemos. ele não vai sobreviver à rainha, provavelmente, Não. mas em termos de aspecto está quase com tão bom aspecto como ela. Nem diria que era neto. Acho que a doutora Rainha já o está a confundir com o marido que faleceu, que ele está mais ou menos ali. Tão parecidos. A doutora Kate Middleton, normalmente as princesas beijam sapos e transformam em príncipes, não é? Sim. A doutora Kate Middleton casou-se com um príncipe encantado e ele agora está transformado num sapo. Que é o inglês médio, parece um sapo. Sim, no fundo, pronto. É uma pessoa que se relaciona com os membros da empresa futebol. São muito parecidos. Viu que estava lá o Dr. Beckham e o Dr. Tom Cruise? Sim, o Dr. Tom Cruise agora é quê? É best friend, é BFF, o Dr. Beckham? Mas eu acho que ele à tarde esteve na final do Wimbledon. Foi? Sim, também. Então, agora anda a ver desporto, deve estar a preparar para... Deve andar a divulgar um A filme. próxima Missão Impossível deve ser tipo Jogos Sem Fronteiras, mas com desportos diferentes. Sim, eu acho que deve ter sido assim uma coisa. O doutor Tom Cruise, que há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, ouviu-se aí um áudio dele a despedir metade dos seus colaboradores por não usarem máscara e não... Foi por um lembra-se bom disso? motivo, então, não vi. Foi mas pelos vistos, quando os colaboradores saíram, disseram que o ambiente já não estava muito bom. Sim, o Dr. Tom Cruise, ele tem aquela igreja, não é? Ele é daquela religião que é tipo Herbalife, Sim. não é? Que é tipo, ok, venha para a nossa religião, vai ficar bué mais saudável e vai arranjar Sim. trabalho e vai conhecer celebridades Sim, e agora tem de arranjar mais uns fiéis, é tipo pirâmide, não é? é. E É o mais Dr. prósis e o- aquilo. E o Dr. Beckham quer também, deve estar a ser recrutado para isso. Sim. Ele agora tem tempo livre, pode dedicar-se a essas coisas. E tudo que o Dr. Beckham vender, 10% é para o Dr. Tom Cruise, porque ele é o mentor dele, em termos de cientologia. Tudo isto foi espetacular. Agora, há uma coisa que eles, que quer italianos, quer ingleses, venceram. Né? Foi insurtos de Covid. Aí ninguém os para. Não sei se sabe, estamos a 7 dias de acabar a Covid em Inglaterra. Pois é. E no dia 19 o Dr. Boris Johnson vai acabar com todas as restrições, porque deixa de haver Covid em Inglaterra. Mas enquanto há, Eles estão a aproveitar. estão a sim. aproveitar ao máximo. Sim. Os últimos 7 dias... Ele vai proibir a Covid a partir do dia 19, mas sim, a Inglaterra perdeu, mas em surtos ganha. E isso ninguém Não. nos tira. E uma coisa é certa que é... uma coisa era... E eu acho que a Inglaterra mereceria ganhar se ganhasse, não partissem nada. Agora já sabíamos que, independentemente deles ganharem ou perderem, eles iam partir tudo. E pelo menos estavam no país deles. Houve muitas pessoas a criticarem a empresa Inglaterra ter disputado todas as suas reuniões em casa, na sede deles. Mas, verdade seja dita, isso implicou que
a única propriedade que foi destruída foi a deles. O que é desagradável. Um país tão bonito. É verdade. Não é? Mas acho que o Dr. António Costa ontem mandou uma mensagem ao Dr. Boris Johnson a dizer que para ele escolher uma semana qualquer de agosto, que Leiria era deles, para eles virem descomprimir. A purga. Sim, fazer ali Eles estão... uma semana de purga. Se estiver a acumular aquela tensão e aquela frustração, precisam de partir coisas. Sim. E nós já fizemos isso com a Liga dos Campeões, não é? Podemos tornar... E correu bem. Correu bem. E Sim. portanto podíamos fazer disso. Aliás, Aliás, entregar-lhes marretas no aeroporto. não tem havido... Olha, está ali um castelo muito bonito em Leiria, que é preciso deitar abaixo. Depois construímos o parque de estacionamento, não é? Sim, um parque de estacionamento ou um hotel de luxo. Dizer, ou cortar o que resta do Pinhal de Leiria, não é? Parte já ardeu. Sim. Eles vão lá com machados. Mas e à podia ser cabeçada, isso. assim, Podia ser isso que terraplanar é. tudo. Não há Nós Alive, não há Primavera Sound. Era criar uma faixa à volta de Leiria, patrocinado pela Superboc, Sim. meter ingleses lá para dentro e agora isto é vosso. Podem acampar no Pinhal de Leiria também. Sim. E estava feito. Usem. Uma semaninha. Uma semana e era bom para a economia, para os restaurantes, não é? Ui. E para as esplanadas. Acho que era excelente. Sobretudo para aquelas pessoas que estão vai, não vai, anda há tantos anos a pensar dar aqui uma nova imagem ao restaurante. Tinham a desculpa perfeita agora. Sim. Porque tinham sempre de reconstruir. As pessoas querem trabalhar. É. As pessoas querem trabalhar, querem ter que fazer. Isso é bom. Era é bom extremamente positivo para a nossa economia. Lá está. E sobretudo numa altura em que o governo opressor socialista abre a economia, mas está ali para nos controlar, está a exigir um certificado Parece digital. 1984 isto. É tal. Não. Conhece nós esse andamos... livro, doutor? Então é um livro de direita, Sim, toda a gente sabe. sim, de um liberal. De um liberal, o Dr. George Orwell, como se sabe. Ele foi para a Guerra Civil Espanhola combater pelo liberalismo. Mas eu acho que ele antes esteve em Chicago. Esteve na escola de Chicago. Esteve na escola de Chicago Sim. e foi lá que ele viu isto da esquerda realmente Sim. está-se mesmo a ver. Eu quero ir para a servidão. Está-se mesmo a ver. E depois foi para aquelas minas inglesas e ver lá a exploração dos trabalhadores e dizer estas pessoas temos de descortar-nos dos impostos para elas Sim. criarem as suas próprias empresas e não terem de trabalhar em minas. Foi É isso? Sim, ou pelo menos criar nas minas incubadoras Sim. de startups. Sim, a dizer, és pobre é porque és preguiçoso. Sim. Olha ali o teu colega leva 5 carrinhos de carvão sozinho. E de repente nós que andamos aqui a batalhar pela abertura da economia, abrem-nos a economia, mas metem-nos aqui uma barreira intransponível para ir jantar fora. Sim. Que é ter de ir à internet tirar um certificado digital. Esse direito está na Carta dos Direitos Humanos, o direito a ir a restaurantes, não é? É o primeiro, acho eu. Sim. Sim, e é terrível. Todos os homens serão livres quando puderem entrar em restaurantes. Felizmente temos heróis como o Dr. Mayan, não é? Que anda a fazer piscinas na circunvalação para provar ao governo. Eu espero que quando houver um arraial que haja t-shirts com a cara do Dr. Mayan. Sim. É o Dr. Che Guevara. Hasta la circunvalación sempre. Sim. Ele é um revolucionário. Ele no seu carro, que deve ser um BMW para cima, não é? Sim, na pior das Ele hipóteses. desafiou. Venham, come and stop me. Come and get me. Come and get me. Ninguém foi, não é? Não. Não tiveram coragem. Não. Ninguém teve coragem, sobretudo porque o Dr. Mayan estava a lutar pela nossa liberdade. O Dr. Vin Diesel da circunvalação. Sim. Havemos de agradecer muito a história. Fará justiça ao Dr. Mayan. Sim. Já está a fazer, Já não é? está. Já está a fazer. Tantas crianças que olham para ele como um exemplo Aliás, de liberdade. já há bots a registarem tudo o que o Dr. Mayan faz no Twitter para escreverem um livro sobre isso. Sim, é um ser humano maravilhoso. Ninguém diria, não é? Parecia uma marreta quando apareceu. Não é? Ninguém conhecia. Olha, está aqui pareceu criado pelo Dr. Jim Manson. Sim, a iniciativa liberal. Olha, que temos aqui uma reta para presidente. E nós aí a gozar, toda a gente a gozar e de repente é o maior líder deste país. Quem diria? Quem diria? Eu diria. E por mérito, eu acho que a iniciativa liberal, como sabe, é como eu defendo, meritocracia. E a partir do momento em que o liberal que tiver mais engagement no Twitter devia ser presidente da iniciativa liberal. Sempre. E rodar do género. O Dr. Coutinho Figueiredo tem 30 mil seguidores e 107.
presidente. Dr. Mayen, 68, presidente, novo presidente. E assim sucessivamente. É o mercado, É o mercado a a funcionar. definir quem era o presidente. Não, o Dr. Mayen é tipo aqueles heróis improváveis, não é? Os amigos me candidataram a presidente para gozar com ele, não é? Para o trollarem. Ele Sim. agora revela-se um herói, é como aqueles filmes em que Conhece está... aquele filme O Insustentável Peso do Trabalho? Sim, Esse filme... mas isso é de rir. Eu ia dar um exemplo de outro filme mais sério. Mais de Este pensar. esse é de rir? É. Eu acho que é um filme sério. É um filme sério, ok. É. Então Mas dê diga um lá o exemplo. seu. Não, eu ia dar o exemplo do Air Bud, que é aquela equipa, aquela equipa das crianças de basquete que não ganham nenhum jogo e estão por tudo, olha, vamos pôr o cão a jogar. E o cão fica o melhor jogador, o Dr. Mayen, no fundo é o Dr. Air Bud da política. Ninguém esperava nada dele, que é um cão, não é? Sim. Mas de repente ele torna-se um maior político deste país. Não, é verdade. O insustentável peso do trabalho é também um senhor que vai a uma sessão espírita. Sim. Não é espírita, ele é para ser hipnotizado, mas o senhor que o está a hipnotizar morre a meio do hipnotismo. Ele fica todo e ele fica relaxado. meio hipnotizado. Sim. E vai trabalhar para as obras. Não, vai trabalhar para a empresa, só quando ele não anda motivado na empresa e a empresa está a ter uma avaliação de desempenho exterior, ou seja, tem uma empresa externa para dizer quem é que vai despedir. E então, quando ele entra para a avaliação de desempenho, ele pergunta-lhe, então, mas o que é que o senhor faz aqui? Ele, não faço nada. Não faz nada. E então, e aqui é que está a visão das pessoas que estavam a avaliar, é que eles viram, se ele não faz nada é porque não está motivado, precisamos de o promover. Não, ele mostrou, ao ir relaxado para a empresa, mostrou que tinha um perfil de líder. Sim, logo, imediatamente. E o Dr. Mayen tem esse perfil. Sim. Foi hipnotizado. Não há expectativas nenhumas, não é? Sim. E ele torna-se o melhor do mundo. Mas voltando ao desporto tema. de futebol, ao desporto de futebol, depois aquilo foi a penaltis, não foi? Foi desempate, tie-break. ao tie-break. Sim. E a Itália ganhou. Sim, a Itália, lá está, fez 3 ases, não sei se viu, logo. Os senhores usaram a perna como o stick, não é? E fizeram aquele... O primeiro falhou. O primeiro falhou, correto, foi fora. Sim. Porque o senhor, o apanha-bolas disse fora e foi. Uhum. E então não foi permitido. Agora, todos os outros foram ases. Sim, e o Inglaterra perdeu porque pôs os estagiários a marcar no fim, não foi? Pois, meteu os meninos, não foi? Meteu os estagiários, é o que dá, não se pode delegar em quem não tem experiência. Certo, agora quando se está duvidoso que a coisa não vai funcionar, convém atirar alguém para debaixo do autocarro. Sim, mas foi uma boa estratégia do Dr. Gareth Southgate, como diziam os comentadores. Southgate. O Dr. Southgate, assim como o Dr. Rick Shaw, não é? Que marcou o primeiro gol de Inglaterra. Luke Shaw. Eu percebi a Rick Shaw. Rick Shaw e o Dr. Hurricane. Mas pronto, ele fez bem, o Dr. Southgate, que ele sabe os compatriotas que tem e sabe que se a Inglaterra ganhasse, eles ficavam contentes. Sim. Se a Inglaterra perdesse, eles iam ficar tristes. Mas como ele colocou jogadores negros a marcar no final, eles agora, os verdadeiros ingleses, têm um bote expiatório para culpar, como os imigrantes, não é? A Inglaterra está mal, a culpa é dos imigrantes. Certo. Perdemos, a culpa é dos imigrantes. Certo. Então já não ficam tão tristes porque Certo. não podem culpar os verdadeiros ingleses. Não, e é inteligente. É inteligente da parte deles porque acaba por ser quase a perspectiva Brexit a funcionar no final, no tie-break do final da reunião. Sim. Que é a desculpa para sair era dos que estão aqui a mais. E que estão a levar isto para o fundo. E no fundo o Dr. Southgate, que deve ser adjunto do Dr. Boris Johnson, provou cientificamente que Mas tem se razão. ganhasse, eles não se importavam, não é mesmo? Certo. Se ganhasse, ok, ganhámos, nem pensavam. Sim. Como perderam. E diziam que nós até temos amigos. Sim. Como perderam, olha, têm um bote expiatório e foram imediatamente fazer aquilo que qualquer ser humano normal que foi, fazer bullying racista a jovens de 19 anos nas redes sociais. Não é? Correto. Porque é um escape saudável, não é? Porque assim não batem na mulher, não tratam mal os filhos, não ficam tristes ali a engolir aquela raiva Sim. que pode provocar tumores eventualmente, não é? Sim. Então vou relaxar para as descarregar redes na sociais. internet. Vou fazer emojis racistas nas redes sociais destes meninos. Que é um instinto excelente. É. Tudo o que ajudar as pessoas
a não serem violentas, é positivo. Exatamente. E é triste para os jogadores, mas eles já estavam tristes e estavam, não é? É só mais uma coisa a adicionar à tristeza. É só. Ainda por cima, o Dr. Rashford, um dos que falhou, ele é conhecido, ele é um grande inimigo dos conservadores porque faz uma coisa horrível. Que não o sei quê? se o doutor sabe que é. Ele paga refeições a crianças de escolas. Ei. Que é mesmo a dizer, ok, vocês não precisam de se esforçar, pega aqui comida de graça. Sim. Vem aqui o doutor. Vocês está não de precisam mamã. de chegar a casa e insultar os vossos pais por não terem sucesso, Sim. porque eu É uma dou-vos mensagem maminha. terrível. As crianças que estão com fome e dão-lhes comida sem elas terem Não de se se faz. esforçar. Não se faz. Vem aqui o Dr. Rashford de mamã alimentar-vos. Portanto, ele ainda por cima faz estas coisas horríveis que não se deve fazer a ninguém e que destroem a economia. Merece completamente ser atacado por ter falhado aquele penalti. Sim, ele falhou aquele as e merece. Merece. Agora, é racismo? É. É mau? Também é. Sim. E pode Até funcionar. porque os racistas estavam a sofrer muito neste europeu. Estavam. Porque a Inglaterra, quando no primeiro jogo eles se ajoelham, em homenagem ao movimento Black Lives Matter, quando eles se ajoelham, muitos racistas disseram esta equipa não me representa, não vou apoiar. Sim, em Portugal tivemos o Dr. Tuli Creme de Ranço. Sim, esse também disse, também sim surgiu, também já falámos disso. Mas em Inglaterra este movimento foi pior. Tanto é que os tulicremes de ranço, cabeça de geleia, imitaram o que se passou em Inglaterra. Viram que, ok, está engagement, em grunhos, vamos fazer mesmo. E então, eles começaram a dizer, eu não apoio esta equipa, não me representa, isto não é nada. A Inglaterra começou a ganhar, eles começaram a apoiar, não é? Certo. Porque, ok, se ganham, eu gosto. Claro. Não quero saber que eles, ok, tudo bem. Então no final tem este arco de redenção que eles podem voltar a dizer, afinal esta equipa não me representa. Sim. Ver, eu tinha razão quando estava a ser racista. Sim, porque eles falharam. Agora, verdade seja dita, é mau para quem sofre, mas lá está, eles já estavam tristes, como disse e bem. Agora, pode ser uma motivação, que é, da próxima vez não falham. Não. Muitas vezes é assim que funciona. É uma incompetência tremenda falhar uma coisa daquela. E é aqui que prova que Portugal, aqui, tem que dar razão ao Dr. Cabeça de Geleia, nós não somos racistas porque o Dr. Helder, aquele que marcou o ponto quando mandou com o stick contra a França, lembra-se? Sim. Ele marcou. E, portanto, o Dr. Helder foi melhor e não deu oportunidade aos portugueses de lhe fazerem insultos racistas. Sim. E isto é extremamente positivo. Há que elogiar. E temos de elogiar estas pessoas também que fazem por fazerem tudo bem e darem sucesso aos portugueses, aos espanhóis, ou seja lá quem for, para nem sequer darem essa oportunidade às suas populações de se insurgirem com comentários racistas. E isto pode ser uma coisa que o Dr. Saka, o Dr. Jadon Sancho e o Dr. Rashford devem aprender, que é, se não querem ser alvo de ataques racistas, façam as coisas bem e marquem pontos para a empresa deles. E o Dr. Helder também teve um papel nesta final. Pois foi. Foi entregar a taça. Já valeu a pena. Foi pousar a taça lá numa base de acrílico Sim, sim, e ir-se sim. embora. Sim, sim. No fundo, o Dr. Helder era o decorador de estádios, não é? Era. Falta aqui uma taça. Pum. E pousou. Passou de herói nacional para estar a entregar taças no Uber Eats em 5 anos. Ele Mas trouxe numa mochila, trouxe numa mochila, capacete na outra mão. sim, embrulhada, num saco para não partir e depois foi lá montá-la. Sim, Então foi positivo, está a ver? foi, ao menos arranjou trabalho. Pronto. Parabéns, Seleção Itália e empresa. Parabéns ao seu CEO, o Dr. Mancini, não é? Sim, É assim que se chama. é o Dr. Mancini. O Dr. Mancini fez um tipo de gestão melhor que se pode fazer de uma empresa, que é ele, ok, vou tomar conta da empresa Itália, vou chamar os meus amigos todos para trabalharem comigo. E resultou. E resultou. Está a ver? Não foi ele, não contratou pelo mérito, são meus amigos. Foi ao telemóvel dele, Dr. Viali, Dr. Lombardo, não é? Aqueles jogadores todos dos anos 90, carecas. Sim, sim. Eles chamam-nos todos. E o Dr. Ravanelli O estava lá? Ravanelli não estava. O Dr. Ravanelli já deve estar morto. Ele tinha 100 Não, anos ele quando foi jogava. Foi só os da Sampdoria. O Dr. Ravanelli não jogou na Sampdoria. Era pois não. na Mas chegou empresa a jogar, Juventus, acho chegou a eu. jogar com o Dr. Viali. Mas ele chamou os amigos todos
todos ali a trabalharem para o mesmo. O Dr. Lombardo, que era um jogador com 22, tinha aspecto de 39. 39, 50. 50, mas que agora tem o mesmo aspecto, Sim, já deve ter sim. mesmo 50. Sim. E Agora o aspecto acompanhou a idade, é isso? acompanhou, tipo, chegou ali, envelheceu tudo até aos 20 e a partir daí continua E igual. manteve até chegar aos 50, Sim. é isso? É como o Dr. Rooney, não sei se o doutor tem visto a evolução do Dr. Rooney, que ele tinha 19, já tinha ar de quem tinha 39. Ah, sim, sim. O Dr. Rooney, quando tinha 19, já tinha ar de quem tinha passado 20 anos a destruir esplanadas em Albufeira. Sim. Sim. Ele... E agora continua com o mesmo aspecto, mas com 60. Não é? O próprio... Está como... É a escola do Dr. Príncipe William também. É. Os ingleses chegam àquela idade e pumba. Chegam aos 20 anos, ok, vou ser velho. Então, E tornam-se. está fechado. Era o comentário que faltava O definitivo. o definitivo do Nem Summit. vale a pena Euro. ouvirem mais nada sobre desporto de futebol. Tá. Recomendação cultural. Doutor, qual é a recomendação cultural que nos faz para esta semana? Então eu hoje vinha só preparado para Não, falar. nós já saltámos o comportamentos que devemos evitar. Então- Ok, devemos evitar não perder jogos de desporto de futebol. Sim, Ok. pronto. Evitem isso. Tá, evita isso, como a Inglaterra fez. E se puderem, tentem evitar ser racistas, a não ser que criem engagement. E se for, pronto, se não tiverem sucesso noutras áreas, tá? Ok, vamos então à Fim. recomendação cultural. Pronto, ok. Mas vai pôr música também? Não, não. Ah, não é preciso. já foi? Já foi. A Ah. música já passou. Ok. Era só para as pessoas não estranharem. Mas eu não trouxe As recomendação pessoas cultural. ficam a saber o que é que eu não posso evitar, não é? O que é que eu não posso evitar? Agora já sabem. Já sabem o que é que não pode evitar, está dito. Então vamos Ok. lá. Recomendação cultural. Eu não tenho nada. Não tem? Não. O que é que o senhor gostava de ver quando era Não sei. criança? O que eu gostava muito de ver, eu gostava de ver aquela série Os Trapalhões, série humorística brasileira, Os Trapalhões. Os Trapalhões era o quê? Os malucos do riso deles? Mais ou menos, sim. Então, descreva-me lá os Trapalhões. Que era 5 amigos, adultos, Uhum. o Dr. Didi, o Dr. Dedé, o Dr. Mussum e o Dr. Zacarias e o Dr. Zaca. Não sei se era o Dr. Zaca. Sim, Era o Dr. Zaca. Eu já disse o Dr. Zaca, não disse? não sei. O Dr. Zacarias. Eu perdi ao primeiro. Era o Dr. Zaca. Sim. E eles eram 5 amigos que se metiam em sarilhos. Ah, e era fazia- muito divertido isso. Muito divertido. Ok. Qual é o seu episódio preferido? Eu gostava quando o Dr. Didi veio para Portugal fazer os Trapalhões em Portugal. Mas veio sozinho, não trouxe os amigos. Ai, não? Até porque um já tinha morrido também, não podia trazer. Ok. Mas tipo, só havia dinheiro para um trapalhão, veio o principal. Não é? Certo. É tipo, imagine, eu estou em Portugal, veio o Bono tocar com a banda dos Alimar, não é? Podia Fica ser. o Dr. Diades na Irlanda porque não há dinheiro para trazer. Não há dinheiro. Não é? Ok. E então eles fizeram isso. E o Dr. Didi tinha um sketch que era ele vestido de velha com uma galinha chamada Jurema. Que era uma galinha daquelas que... Aqueles brinquedos de cães. Ah, sei. E ele... Era engraçado. O doutor não se lembra dos Trapalhões? Eu não me lembro, por acaso. Eu lembro do Dr. Didi, Sim. que ele foi às televisões, não é? Sim. Que conta sempre a mesma história triste. Ele tem um Uma clipe história muito triste mesmo. que ele conta uma história triste várias vezes em vários programas. Eu sei essa história. Sabe? Quer Sei. contar essa história? Era uma história muito triste em que o menino estava nos braços da mãe e foi numa altura em que havia muita fome Sim. no Nordeste, acho eu. Sim. Então o menino estava nos braços da mãe e perguntou à mãe: Mamãe, no céu tem pão? E a mãe nem respondeu porque ele morreu logo. É mesmo muito triste essa história. É uma história triste. Sim. Porque o menino, ele estava com tanta fome que estava a dizer: pá, olha, ao menos no céu há pão, não é? Sim. Ao menos no céu tenho que comer. E o Dr. Didi Sempre que conta essa história, chora muito. chorava muito. Sim. Eu vi essa história no YouTube, o Dr. Didi a chorar com a Doutora Xuxa. Sim, a doutora Xuxa a chorar também. Também. Que é uma história mesmo das mais tristes. Sim, sem contexto nenhum, a pessoa não sabe a história do menino. Ele se calhar mereceu, não trabalhou o suficiente. Não Não sabemos. é? Era o mercado também autorregular-se. Sim, não Aquele sabemos. menino se calhar não ia ser produtivo. E a pergunta é, como é que morre o menino e não morre a mãe?
A mãe andava a comer às escondidas do Sim, menino? a mãe andava a comer pão. Não, à partida, uma criança morre mais rápido com fome do que um adulto. A sério? Não morre? Não sei. Há crianças que são rijas Se calhar e aguentam. Se calhar o menino era tão Comem guloso. terra de vez em quando. Se calhar o menino era muito guloso. E nem estava assim com tanta fome quanto isso. Podia ser. Sim, mas não sabemos o contexto da história. Pronto. Mas isto é uma história triste. O É. Dr. Didi fazia rir Sim. nos seus sketches. Uhum. E então, mas o senhor gostava, ele tinha um sketch em que andava com uma galinha. E o que é que ele fazia com a galinha? Fazia rir. Mas isso não é aquele que eles olhavam muito para a televisão? Sim. Fazer caretas. Sim. Já me lembro disso. Isso era muito giro. E fazia mesmo rir. Mas Já acho não se faz humor assim? Não, de olhar para a televisão e trocar os olhos. Sim. Por acaso, há pessoas... Porque muitas vezes é dúbio, não é? Se aquilo que as pessoas estão a fazer é comédia ou não. Sim. E eu acho que é importante nós percebermos que há momentos que são humorísticos, mas as pessoas têm de olhar para a televisão e meter a língua de fora, ou baixar assim o olho, ou pescar o olho para a televisão, ou fazer uma careta. Sim, porque senão as pessoas ficam... Isto é só estúpido. E é isso que eles... Havia, então, há os Monty Python, não é? Olha, lá está na Inglaterra, e há os Trapalhões no Brasil. É isso? É o coletivo mais conhecido? É. Criou escola. Sim. E, E em aliás, Portugal, os qual é o Trapalhões coletivo mais Os conhecido? Trapalhões é melhor que Monty Python. O coletivo mais conhecido é os Malucos do Riso? Não, acho que é mais Batanetes. Acho que os Batanetes, Batanetes. Romperam mais barreiras em termos de... O Batanetes Porque continua a dar, sabia? Era conceptual. Continua a dar Os malucos do riso não havia ali um fio condutor. Ah. Estão aqui os malucos no manicômio, estão os presos, está o cigano no tribunal. Era uma pessoa que não percebia a ligação entre as histórias. Ok. Não é? Porque é que Há estão um estas fio cenas? condutor nos Sim, Batanetes. no universo malucos do riso isto é muito disperso. Ok. Não é? Eles podiam pôr, por exemplo, o Lelo, o cigano, entrar no sketch dos malucos, tipo, ele ia lá e percebia-se que os malucos do manicômio estavam no manicômio porque o Dr. Lelo os tinha metido lá para lhes roubar dinheiro, qualquer coisa, isso que eles fazem. Ok. Mas não havia esse fio condutor. Nos Batanetes era um prédio. Sim, não é? E então estava o porteiro do prédio, estavam as crianças do prédio, estava a velha do prédio, estava... Era mais... Era isso super conceptual. Sim. É que criou o humor em Portugal. Sim. Foi mais a partir nada. daí. Mas depois disso não houve assim mais nada que valha a pena. Ok. Está a sugestão feita? Quem era o seu ator preferido dos Batanetes, doutor? Era o Careca. Ok. Uma homenagem a esse ator, então, aqui. Um abraço para ele. Um abraço para ele. E um abraço muito especial aos subscritores do Patreon, do doutor. Ok. Nomeadamente aos superdoutores, cujo nome, como sempre, vem na descrição. Muito obrigado por apoiarem este que é um dos projetos preferidos do doutor. Não é? É. Em termos profissionais, é dos seus preferidos. A seguir à Goldman Sachs. Sabe o que é que podia dedicar quê? a quem está a ouvir? O hashtag deste episódio. Já não não faz faço isso há muito tempo. Já não faço, ok. Vou então fazer um hashtag. Hashtag let the dogs bark and ignore all the bad things that they say about you. Because the life is much more than they say and you are very valuable to everybody. And just believe in yourself and that the dogs don't bark anymore because they are just dogs. And the birds will watch you and they will think, wow, what a great guy that goes down there. I wish I could bark at him, but I'm a bird and I don't bark at anything. Just live the life and love everyone inside yourself that does the things that you like to be about you and not about anymore, and just drink the trees and eat the things that the world gives us. And just be the best you can be inside everyone and the music you love. Tá? Doutor, gostou? Quero dedicar isto a toda a gente que me curte.
aos meus fãs e aos subscritores do Patreon. Isto é para vocês, no meu coração. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.